Ok, senhores, então vamos começar já nosso webinar, vamos falar sobre a ESG. Nós estamos aqui, eu, brasiliano, tem a professora Silmara também, que está online, em real time aí com a gente, tá certo? E ao meu lado aqui, o meu VP aqui, que é um amigo meu aí de quase 50 anos, um pouco menos, né, Cholson? Mas entramos juntos na escola militar, eu saí, depois ele continuou. Meu VP na parte de operações aqui. Então, general de exército, pessoa que estudando agora o ESG, passa a ser um dos especialistas da área também. Ok, senhores? Deixa eu compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar trocando figurinha aí sobre esses quesitos que eu considero de suma importância aí para nós. Muito bom. Então, todo mundo vendo a telinha, todo mundo tranquilo? Vamos lá, então. Deixa eu colocar um modo de apresentação. Muito bem, senhores. O tema de hoje, nós vamos estar falando sobre a questão da ESG. Nós vamos mostrar o framework que a Brasiliano já está utilizando em seus clientes e vamos questionar a questão da matriz, que o mercado chama de materialidade ou é de relevância. E aí o Chons vai explicar isso com maior propriedade. Mas é um pilar estratégico a seleção, a priorização dos temas, né, para montar o programa ESG nas empresas, ok? Bom, aí tem o meu currículo, vocês já me conhecem, tem a Silmara, que é a nossa diretora associada também na divisão de ESG, pessoa que depois ela vai se apresentar um pouco melhor, mas uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Temos aqui o Chons também, pessoa que tem uma vivência grande aí em termos de Exército Brasileiro, saiu do Exército Brasileiro, eu o capturei e trouxe aqui para o mundo privado, ser o VP aqui da Brasiliano Interrisk. Depois eu se apresento aí devidamente. Muito bem, senhores, o que eu quero falar com vocês, então? Eu quero apresentar o framework da ESG, framework esse que nós utilizamos, porque não tem um padrão, tem vários, né? Várias sugestões de várias empresas, né? Todas elas seguindo as melhores práticas, ou misturando, né, as melhores práticas, ou escolhendo uma só, tá certo? Mas vamos estar mostrando aí a questão de como que nós temos que priorizar os temas relevantes do programa, que são eles o alicerce, a base para que o ESG passe a funcionar de maneira efetiva e não fique só no papel, não fique só, como diz aí a cultura e o ditado brasileiro, para inglês ver. Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder estar conversando com vocês, ok? Então, ponto importante. Os negócios se enfrentam hoje um grande panorama, né, com riscos relacionados principalmente hoje ao meio ambiente, social e à governança. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do Global Risk Report, né, a imagem do relatório deste ano. Eu vou mostrar para vocês aí só alguns insights aqui, onde grande parte dos riscos considerados mais críticos em curto prazo, médio prazo e longo prazo tem a ver com a questão social e a questão, na verdade, ambiental. Ou seja, é um tema de muita relevância, tá certo? Hoje, em qualquer segmento, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tamanho de empresa. Então, o que está vindo por aí, senhores, em termos de estar olhando a questões regulatórias, é só um prenúncio hoje que nós estamos vivendo. A coisa tende, na verdade, a ser mais exigente e as empresas terão obrigatoriamente que se adaptar. Quem não se adaptar acaba saindo fora do jogo, tá certo? O que o mercado hoje fala sobre isso? De maneira muito clara, tá certo? Então, a última década, pelo menos, tá certo? A prevalência desses riscos de meio ambiente, social principalmente, ele tem sido uma constante e tem a correlação direta com a questão econômica, com a questão geopolítica e com as questões tecnológicas, ou seja, eles têm aumentado de importância, tem a correlação, mas eles se sobressaíram em função da economia, geopolítica e até da tecnologia. Então, por quê? Porque o mundo como um todo vive, na verdade, impactos, né, que são extremamente hoje mensuráveis e que acaba impactando, acaba afetando, tem como consequência o quê? A questão da sociedade, a questão do trabalhador de forma direta, o trabalho infantil, poluição, a ruptura na cadeia logística, tivemos duas rupturas agora, uma do Covid-19, da pandemia, outra agora com relação à guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, vejam vocês que tudo isso aí começa a mexer no modelo de mercado, a questão da globalização já está em jogo, por exemplo. Então, isso é um ponto importantíssimo, que acaba tendo como uma consequência na veia
né, impactante em cima de quê? Em cima do financeiro, o resultado financeiro da empresa ou da sua reputação. E tem situações, tem eventos onde a empresa não consegue mais se recuperar, tá certo? Então, o que vem a ser ESG? O que é ESG, então? Ela se refere às questões ambientais, sociais e de governança, então já sabemos disso, que os investidores consideram no contexto do comportamento corporativo. Então, o que mudou nisso? Para a empresa receber dinheiro, investimento, né, dos fundos, eles têm que seguir determinadas práticas de mercado. Isso hoje passou a ser uma exigência categórica por parte dos investidores. Eles não querem colocar o dinheiro e daqui a um tempo, 3, 4, 5 anos, a empresa ser responsabilizada por algum tipo deste impacto que nós falamos agora, ambiental e social, tá certo? Ou ter uma fraude dentro da própria empresa, um ato anticorrupção, um ato corrupto, um ato que foge aos quesitos da ética, por exemplo, e eles serão impactados, obviamente. Então, eles não querem mais isso. Então, na verdade, o que fica claro para nós é que, se a empresa trabalhar dentro desses parâmetros, desses quesitos, teoricamente, através de pesquisas feitas por outras empresas, vou citar uma aí daqui a pouco, né, o desempenho dela, de maneira geral, operacional e financeiro, acaba melhorando. Então, isso é importante ter e seguir esse quesito. Após o Covid, na verdade, né, durante o Covid, quais foram os riscos que mais se agravaram? Então, está aí já o primeiro exemplo para vocês. Então, desses 5 riscos que nós estamos vendo aqui no chart, né, 3 deles dizem respeito a questões sociais, ou seja, a erosão da harmonia social, crise de subsistência, segurança alimentar na realidade, e a questão da saúde mental. Isso impactou na veia em relação à sociedade como um todo. A outra, falha na ação climática, então os países, as empresas ainda não estão tão sensibilizadas com isso, ponto fundamental, e as condições climáticas extremas, que o Brasil também vive isso. Então, nós estamos no outono, era para ter uma temperatura mais amena, temperatura pula para 38 graus, depois desce para 12 graus. Que o Brasil, que era um país teoricamente livre, né, desse tipo de evento, estamos sofrendo com ele. Se olhar esse outro chart meu aqui, que eu peguei também do Global Risk Report deste ano, vocês vão ver claramente, né, as 3 ondas aí, de 0 a 2 anos, de 2 a 5 e de 5 a 10. Vocês olharem aí a cor, né, das palhetas que estão levantadas, que tem o verde é o meio ambiente, tá certo? E o laranjinha mais escuro, um rosinha tendendo para o vermelho, ele é o social. Vejam vocês que daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos, grande parte dos riscos, ou seja, eu tenho no meio ambiente, 2 no social muito grave, e depois entra em tecnologia e 2 ligado à questão geopolítica, certo? Vejam vocês que a tendência é o quê? Melhorar ou piorar? A tendência é piorar, caso a gente não faça nada daqui para frente, certo? No médio prazo também. Nós temos aí 4 riscos no meio ambiente, 2 do social pesado, o econômico passa a falar, né, no médio prazo, como também no curto prazo, temos 2 ligados à tecnologia, 2 ligados, na verdade, à questão econômica, e no social, maior. Tem 1, 2, 3 e 4 no social e 2 no ambiental. Então, vejo que o ambiente e o social, eles estão conectados, né? Existe uma conexão entre eles. Então, a preocupação hoje do mundo, dos investidores, das empresas, tem que ser grande. A gente não pode ficar simplesmente olhando e dizendo que isso aí não é importante, dizendo que isso aí não é uma questão crítica ou um fator crítico de sucesso para as empresas. Passa a ser, passou a ser, e a empresa tem que cuidar com isso, principalmente as empresas que estão hoje na Bolsa de Valores, tá certo? Isso aqui é um outro exemplo que estou mostrando para vocês da questão da interconectividade que os riscos fazem através, né, das ligações. Vocês olharem do lado direito aí da tela de vocês, vocês vão ver que os maiores riscos, nós temos 3 ambientais, um social e um geopolítico. Interessante, nenhum risco econômico, na verdade, passou a ser motriz, ou seja, ele influenciando os demais, tá certo? E nem o tecnológico, que era a questão do ataque cibernético, quebra da governança cibernética, são consequências hoje do meio ambiente, do social e do geopolítico. Isso aí mudou.
nos últimos 3 anos, por exemplo, né, ele está se transformando em relação ao que deu hoje como resultado. Antigamente, se olhasse o Global Risk Report, você tinha como motriz a parte principal seria econômica, inclusive com a questão geopolítica, obviamente, um pouco da questão social, mas o clima estava, né, colocado não no primeiro plano. Então, isso é interessante, que não é mudança de postura, é a realidade que está na nossa cara, é a realidade que está, né, se mostrando claramente. Isso é um rinoceronte cinza, não é um cisne negro. Então, isso que é importante. Rinoceronte cinza é aquele risco que está debaixo do nosso nariz, ele é grande o suficiente para todo mundo olhar e verificar, só que a gente nega a existência deles, certo? O olhar do investidor, o que é isso daqui? Aí foi citado, peguei isso aqui do COSO ERM 2018, voltado para a questão, né, do ESG, eles colocaram o quê? Os principais eventos aonde o investidor meteu o dedão. Primeiro aí, que é o Wells Fargo, do banco Wells Fargo, onde houve uma fraude muito grande, contas falsificadas, tá certo? Mais de 570 mil clientes aí que foram obrigados a assinar cláusulas, por exemplo, de seguros de veículos que não eram necessárias. Essa é uma delas. O Uber, a Samarco em 2016 está aí colocada também, a fraude que a Volkswagen fez. Então, tem vários eventos aí que vocês já conhecem, né? E que tem impacto ou financeiro, pega aí a Vale, foram 6,2 bilhões de dólares que tiveram que pagar. Pega, por exemplo, a Volkswagen nos Estados Unidos, 14,7 bilhões que teve que pagar, né? Pega aí, por exemplo, a General Motors, ou lá embaixo, 2010, British Petroleum, no Golfo do México, que pagaram aí 5 bilhões, mais 8 bilhões, né, por causa dos recursos naturais, outro por causa da água. Quer dizer, isso impacta na veia, não tem como escapar, no desempenho financeiro e impacta para quem está colocando dinheiro nela. Então, quem tem ações, a ação baixa de preço e eu perco dinheiro. Até a empresa se estabilizar, voltar a crescer. Então, isso é onde o investidor, o normal, olha, e os investidores do fundo, eles exigem que ele olhe. Depois a senhora vai comentar aí a questão da BlackRock, que é um ponto importante para vocês. Aqui também são outros da década de 70, por exemplo, quando, na verdade, a Ford descobriu, né, que um dos carros dele, o modelo Pinto, era propenso a incêndios, né, e deu 1,1 milhões, né, de carros que foram devolvidos. Uma pancada muito grande. Tiveram que, né, indenizar 125 milhões de dólares. Isso na década de 70 era muito mais dinheiro do que essa cifra de milhões de dólares. Então, isso seriam bilhões, praticamente falando, em relação à inflação. Então, o que eu estou citando aqui, por quê? Porque os eventos que estão ocorrendo, que ocorreram, tá certo? Impacta na veia nas empresas. Uma pesquisa da Ernst Young, né, com investidores institucionais, então isso é importante agora, revelaram que mais de 80% dos investidores pesquisados concordaram que as empresas foram negligentes, não é que falharam, negligentes em relação a riscos o quê? Ambientais e sociais, certo? E isso é uma realidade. Né? Eu estou no mercado há quase 30 anos aí, eu me lembro muito bem que falava em risco ambiental, o pessoal não dava a mínima bola para isso, não se dava bola para isso. Risco social, mesma coisa, passava batido. Tinha uma comunidade perto, passa batido, vamos embora, vamos lá, vou entregar uma cesta básica e a vida que segue. Hoje não pode ser assim. Nós temos que ir lá, olhar, fazer a pesquisa, verificar o que pode ser aproveitado, verificar o impacto que o empreendimento vai ter, né, no local, tudo isso é de suma importância. E olha aqui vocês, então, que isso é primordial. Então, eles acreditam, os investidores que falaram que as empresas negligenciaram, que os impactos reais e quantificáveis, né, eles não são de curto prazo, eles são de longo prazo. Esse é um ponto importante. E se é de longo prazo, ele impacta onde? Na sustentabilidade da empresa, obrigatoriamente. Então, eu não vou ter um negócio sustentável. Essa é a questão social. Tá? Essa é a questão crucial, desculpa. Por quê? Porque a empresa tem que pensar nos temas que ela vai trabalhar em cima da ESG. Então, riscos, né, da ESG, quais seriam eles? Uma governança precária. Então, a governança é o primeiro ponto que ele vai olhar. É o primeiro checklist que ele vai ter que bater. Se eu não tiver uma governança, se eu não tiver conflito de interesses, senhores, aí a coisa caminha bem. Mas eu não posso ter na minha governança conflito de interesse. Então, por exemplo, vou citar um caso aqui agora que é de caráter nacional nosso. No Estatuto da Petrobras, por exemplo, o presidente da empresa tem que ser membro do conselho. Ou seja, se ele não for membro do conselho, ele não pode ser presidente da empresa. Isso, tecnicamente falando, conflito de interesse. A empresa não pode pertencer ao conselho.
nem ser presidente do conselho. Por quê? Porque vai influenciar. Ele pode conhecer muito, ele tem obrigação de, né, ficar fazendo as reuniões e dar as respostas que os conselheiros estão pedindo, obrigatoriamente, mas pode ser membro do conselho, porque ele vai influenciar. Ele influencia, tá certo? Não tem como. Ele conhece a operação e passa a ser o grande regente. Não pode ser assim, tá certo? E por causa dessa manobra, é capaz até do presidente atual da Petrobras, general Luna lá, cair, né, da cadeira. Então, é um ponto importante para a gente poder estar olhando. Direitos humanos, importantíssimo. Importantíssimo. Hoje, trabalho escravo, paga-se mal, alimenta mal o trabalhador na frente de serviço, lá atrás, construir uma hidrelétrica, tá certo? Fazer uma plantação, quer dizer, tudo isso daí tem que ser visto, tá certo? A verificação independente dos dados, na verdade, quais dados hoje? O LGPD, tá certo? E depois alegar que foram os riscos mais prováveis que vai alterar o quê? A decisão do investidor, exatamente isso. Ele vai olhar, vai verificar o que a empresa possui de controle nos riscos do ESG, vai verificar se os pilares do ESG, os temas, eles são, na verdade, né, têm conectividade com o negócio dele, para não ficar o que se fazia muito antigamente, relatórios só no papel, certo? Relatórios no papel. Ah, eu vou dar apoio para uma comunidade, eu vou dar apoio para uma instituição de caridade. Senhores, isso já era há muito mais tempo. Hoje não existe mais. Então, nós temos que fazer ações concretas. E, com isso, pega-se na grana. Pega-se na grana. Eu não posso quebrar a empresa. Então, exemplo, eu tenho que exigir que meus insumos, minha matéria-prima seja sustentável. Se eu comprar tudo certificado, etc., eu vou ter um custo maior. Eu tenho que fazer isso um programa. Se eu subir muito o meu custo, eu não tenho mercado. Então, eu preciso saber qual vai ser a simbiose que eu tenho que fazer para que isso venha acontecer. Ninguém aqui está dizendo que tem que ser da noite da noite para o dia, mas nós temos que ter um programa. E é isso que a sociedade e que o investidor quer enxergar. Ok? Se não, nada disso aí vai ocorrer. Aqui está um outro chart aí importante para vocês, o seguinte, ó, vocês vão olhar aí, que o amarelinho, o laranja, é quando acontece o evento, o investidor na hora tira a grana. Na hora tira a grana. Estão vendo vocês, ó, risco no histórico de má governança. Tchau. Deu má governança, tira na hora a grana. E depois ele não investe mais. Se ele não tirar na hora, ele espera o momento certo e vai desinvestir. O azulzinho é que não houve nenhuma mudança no plano de quê? De investimento. Certo? Estou vendo vocês que o percentual é realmente pequeno. Certo? Pega aí a má governança, só 3%. Pega aí direito humano, 11%. Você pega aí verificação limitada de dados e alegações, 17%. O maior que tem é 29%, que é a ausência de uma ligação direta entre iniciativa ESG e a estratégia comercial da empresa. Por que esse percentual é alto ainda? Porque estamos aprendendo com isso. O investidor está aprendendo também a olhar isso daí. A hora que ele aprender a sacar e olhar com aquele olhar de águia que tem, acabou, ele vai tirar isso daí, porque ele vai levar prejuízo. Não tem como não levar prejuízo. Então, a ESG ela tem um pedido, um chamado extremamente voltado para o ambiente social, claro que tem, mas tem que ter o pedido e o chamado voltado para a questão da grana também. Então, é um casamento que tem que se fazer. Você tem que ter uma balança para poder estar pesando esses indicadores, o que vai acontecer ou não. Senão quebra a empresa. Tem que olhar no curto prazo, médio e longo prazo, senão eu me arrebento, certo? Isso é fundamental a gente entender esse processo. Por exemplo, e aí, a guerra na Ucrânia com a Rússia, ela tem ESG? Conseguimos ESG? Aí eu vou pedir para a Silmara falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho importante. Por quê? Porque lá teve uma questão sólida, na verdade, da área privada, a ajudar, de uma maneira muito clara, a questão da Ucrânia contra a Rússia. Silmara, você pode dar uma palavrinha aí com eles em relação a isso? Professor, ontem nós estávamos conversando e o senhor falou uma coisa muito interessante. Falou, se eu sou uma pessoa que eu cumpro os padrões ESG, se eu sou uma empresa que eu procuro andar de forma correta, como que eu vou investir num país que ataca o outro? O país invadiu o outro. Então, o que ocorreu de forma natural foi um desinvestimento de empresas privadas. Isso dentro de parâmetros ESG, não foi algo imposto às empresas. Nós temos aqui uma lista
de quase 400 empresas que se retiraram da Rússia desde a invasão, que aconteceu apenas um mês atrás. Então, o que nós observamos com relação a o cumprimento de padrões éticos, essa necessidade de cumprimento de padrões. Inclusive, a própria BlackRock também fez um desinvestimento na Rússia e hoje os seus investimentos em relação ao seu montante representam 0,001% de toda a BlackRock, apenas 0,001 estão na Rússia. Então, considerando o tamanho da economia russa, que é uma das maiores do mundo, realmente é um investimento extremamente pequeno. Já houve um desinvestimento muito grande em relação à imagem. O que eu quero associar à minha empresa? O que eu quero associar ao que eu vendo? Como que eu posso... O McDonald's mesmo, foi uma sensação quando chegou na Rússia, as pessoas fizeram fila e saiu, foi embora, assim como muitas outras empresas, a Apple, e foram embora, bateram asas e não se sabe quando voltam, ou como o senhor mesmo disse, se voltam, se voltarão a colocar recursos lá. Isso é um ponto para a gente poder só mostrar para vocês o que ocorreu, porque foi a primeira vez no mundo onde as empresas privadas interferiram diretamente, né, no contexto da guerra. Primeira vez, na Segunda Guerra Mundial não teve isso. As grandes corporações, né, elas mantiveram aí a bola rodando comercial, isso aconteceu, tem livros sobre isso. Grandes grupos, né, empresariais alemães continuaram, né, na época tinha que ser pró-nazista, pró-Hitler, não teve jeito, mas continuaram a trabalhar normalmente, e hoje você viu que não. Hoje aconteceu que não, as empresas desinvestiram, perderam dinheiro. A Ford fechou a fábrica lá também, fechou, simplesmente fechou a fábrica, acabou. Tem papo e no dia seguinte tinha N, né, pessoas desempregadas. Então, nós temos que pensar nisso, tá certo? Então, isso foi um impacto grande que o Putin, na verdade, tá certo? Vou perguntar para o amigo Chons aqui, talvez não tenha pensado nessa reação empresarial, não tenha pensado. A mesma coisa que, né, o nosso amigo Elon, o carro elétrico, esqueci o nome dele agora aqui, ele cedeu os satélites para a Ucrânia. Acabou, quer dizer, se cortasse a comunicação da Ucrânia em questões cibernéticas, isso não aconteceu, não ocorreu, eles tinham posições já, comunicações com satélite normal, tá certo? Elon Musk, isso, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder entender o processo, tá certo? Você acha que o Putin, na verdade, errou nessa avaliação? Shows. Eu acredito que tenha havido alguns erros de avaliação, não apenas da parte dele, mas da parte de vários atores. E esse, com certeza, foi um erro de cálculo, a falta de uma análise de cenários prospectivos, o que é recorrente. Nós não temos, no Brasil, não temos esse hábito, não temos essa cultura de estudar o futuro. É algo que nós vamos ter que mudar. Estamos vendo os exemplos que ocorreram agora, esses episódios mais recentes, e eu acredito que nós devamos aproveitar essas lições e tê-las como lições aprendidas, para não cometer os erros velhos. Exatamente. Então, senhores, eu quero bater com vocês aqui, nós aqui, eu, a Silmara e o Chons aqui, para a ESG, que as empresas têm que ter essa sensibilização, tem que ter a sensibilização, não tem jeito. Tem que fazer um programa sério, um programa consistente e tem que estar baseado, na verdade, em riscos. Isso é um ponto fundamental que ele pede. Deixa eu compartilhar de novo com vocês para a gente poder continuar. Então, senhores, ficou claro para nós aqui, para mim, para a Silmara, para o Chons aqui, quando a gente estudou isso daqui, que a questão da Ucrânia foi um ponto de chamada para nós, onde aconteceu pela primeira vez. Quer dizer, todo mundo comentou, analistas comentaram, que é onde que a sociedade privada mexeu na condução da guerra, porque retirou de lá empresas, congelou bens de parceiros do Putin, não tem problema nenhum, retirou o SWIFT dele, dos bancos, ou seja, não consegue se comunicar mais. Essas são as punições, as sanções que foram dadas. E isso ele não esperava. Ele não aguardava uma posição dessa, na nossa visão aqui, tá certo? Mas essa questão clara do direito humano invadir um país já
né, estruturado, um país vizinho, tá certo? Uma nação, né, propriamente dita, invadir na cara de pau, mentindo de maneira muito direta para todos os interlocutores dele, não tem jeito. Isso é uma questão ética que acabou ferindo todo o processo, ok? Então, é isso que nós temos que estar procurando enxergar, né? O que pede hoje? O que o pessoal fala que tem que ter? Não existe também ESG sem estar com gestão de riscos. Então, o gestor de riscos ele vai gerenciar junto com a área de ESG/sustentabilidade, tá certo? Os riscos do ESG. Ele tem que estar integrado, né, no framework do Enterprise Risk Management. Tem que estar, gestão de risco integrada. Então, é a função do gestor de riscos, sim, gerenciar também de uma maneira holística, pegando, na verdade, né, captando, né, os relatórios que a ESG tem que fazer para ele poder colocar num mapa único, no inventário de riscos únicos, para poder a coisa começar a rodar. Não tem jeito. E, na verdade, o framework que o pessoal pede para utilizar, os insumos, são esses que estão aí, que tem uma visão muito mais estratégica. Porque esse COSO, chamado COSO ERM, né, 2018, tá certo? Que a gente fala que é juntando, na verdade, integrando com a estratégia e desempenho, é o que melhor se alinha com o SG. Porque o SG, estamos falando em alinhamento com as respectivas estratégias, tá certo? Então, os riscos de sustentabilidade são o que no final? Eles impactam, na verdade, com riscos comerciais. É a forma que eu vou fazer o negócio. É o meu produto. Eu tenho que controlar a minha cadeia logística toda, desde a minha compra. Então, se eu comprar um produto que não é certificado, se eu comprar um produto que não é sustentável, eu estou, na verdade, favorecendo uma cadeia, tá certo, de suprimento que anda fora dos parâmetros que o mundo hoje quer. Então, eu, empresa, sou responsável. Então, a minha responsabilidade social vai em adquirir o insumo até a entrega, tá certo? Para o meu mercado, para o meu cliente. Então, isso é importante. E, embora esses riscos sejam emergentes, sejam novos, às vezes complexos de longo prazo, mudança climática, tá certo? Pandemia, não interessa. Então, essas questões eu tenho que trabalhar de maneira muito clara, né? Por quê? Eu tenho que fazer o quê? Monitoramento depois de mega tendências, acompanhar isso daqui. A forma de monitorar esses tipos de riscos do ESG são diferentes daquilo que eu vou estar monitorando nos riscos normais. Não tem jeito. Eu tenho que trabalhar aqui com cenários, tenho que olhar, na verdade, os fatos portadores de futuro, os eventos futuros. Então, isso é um ponto primordial. Para quê? Para que a minha empresa mantenha a rentabilidade e mantenha, na verdade, a organização. Falando um pouquinho do mercado agora aqui, volta para o Brasil, voltamos para a Petrobras, que está no jornal, na verdade, onde o pessoal está criticando a Petrobras no direcionamento de investimentos. Falou que não podia estar investindo em pré-sal. Pré-sal já é um fator aí, um fato, né, de dinossauro, tá certo? Aonde deveria estar investindo pesadamente em quê? Em energia renovável, tá certo? Ele vai até se explicar agora aqui no Congresso, que o presidente pediu, para poder se explicar o motivo que está fazendo esse tipo de ação, né? Que é uma ação contrária ao que o vento está, na verdade, se direcionando, né? O que as empresas estão se direcionando. Então, isso aí chamou a atenção de vários. É um artigo longo aí no Estado de São Paulo com vários profissionais e várias instituições. E isso, senhores, não é ser verdinho, é o que as empresas têm que fazer. Não tem jeito, tá certo? Então, se a gente juntar, casar, enfrentar melhor os meus desafios. Claro. Ficou mudo? Ficou mudo. Eu já sei. É que ficou mudo aqui, meu. Voltou a ouvir de novo, senhores? Oba, 1, 2, 3. Tá ouvindo? Então o negócio tá ruim. Tá ouvindo, Silmara? A Silmara tá ouvindo, tem gente que tá ouvindo. Ah, mas deu ok aqui já. Muito bom. Então, a gente estava batendo aqui.
Ponto. Eu vou ter uma linguagem comum na empresa de riscos. Então, eu não posso deixar a área de sustentabilidade, a empresa não pode deixar ela fazer, na verdade, um quisto dela somente em tratar riscos específicos de ESG. Não, tem que estar compartilhando com a área de riscos para poder ter, na verdade, uma linguagem única, uma linguagem comum. 3, eu tendo uma visão holística, eu vou otimizar recurso, óbvio. Então, o que pode afetar uma área, eu vou verificar o que isso pode afetar não só a área como a empresa e vou alocar recurso muito melhor. Então, vou otimizar esse tipo de recurso. Vou buscar também, né, de uma maneira muito mais afinada, muito mais alinhada, o risco positivo, a oportunidade. Fundamental isso para mim. Então, trabalho com risco negativo e trabalho com risco positivo na ESG. O que ela me traz de ponto positivo e de ponto negativo? Tá certo? Obviamente, a minha eficiência percebida, ela vai transformar em escala. E com isso eu possuo uma visão holística dos riscos de toda a corporação. Então, eu não posso fazer um programa ESG numa parte da empresa, isso não existe. Vou fazer só da produção, não existe isso daí. Vou fazer da corporação inteira, tá certo? Se eu tiver uma empresa, na verdade, que tem várias divisões de negócio, eu tenho que enxergar, o conselho tem que enxergar da empresa como um todo, né? Da corporação como um todo. Não posso segmentar e segregar isso de forma clara. Tenho que ter eficácia na comunicação e relato. De quê? Do ESG. Para quem? Partes interessadas. Então, para o meu público interno e para o meu público externo, que entram, inclusive, as comunidades, as pessoas que podem ser afetadas, entra, né, os stakeholders, que é a parte interessada, mas não for, aqui no Brasil, o stakeholder a gente chama mais para a questão dos acionistas, mas entra todo mundo, o governo, órgãos reguladores. Então, isso tem que funcionar de uma maneira muito clara. Então, o ERM, né, a que a gente integrando isso daqui, ele passa a fazer parte do portfólio e do inventário de riscos. E isso é fundamental, que eu já estou vendo empresas, algumas clientes nossas, onde a parte do ESG está sendo feita separada. Não existe isso, senhores. Tem que seguir o framework de risco da empresa, tem que seguir o processo que a empresa vai dar, discutir. Então, isso é fundamental de trabalhar com isso, ok? E aqui tem o framework que nós usamos, o framework da Brasiliano que nós estamos utilizando. É parecido com todos os nossos outros, porque eu sigo muito a linha da 31.000, que eu considero, na verdade, que a primeira fase dela, apontando aqui a ponteira laser, essa primeira fase aqui, que vem a ser comunicação e consulta interna e externa, que eu tenho que fazer a consulta. O que é fazer consulta? Eu vou ter que pesquisar junto à comunidade, pessoal externo, vou ter que pesquisar junto ao conselho, junto a investidor, junto a fornecedor, tem que fazer entrevista para saber o que eles consideram, né, do impacto de determinados temas que eu vou levantar. Tá certo? Tem que conscientizar meu público interno desta, né, a iniciativa que eu estou fazendo, tomando, e eu prestar exame. Então, essa parte aqui é da 31.000, eu peguei, o nosso tem 8 fases, tá certo? Geralmente, o pessoal está sugerindo 7 fases, que eles colocam a comunicação e consulta, ou melhor, a comunicação e o relato, lá no final. Nós temos aqui também, depois a gente vai ver rapidamente. Tem o segundo passo meu, é estabelecer a governança. Então, eu preciso verificar a governança da empresa de uma maneira contundente. Então, é importante. Muitas empresas falam que tem 3 linhas de defesa, e a grande maioria não pratica o conceito das 3 linhas de defesa. Exemplo, tem auditoria cuidando de risco e de compliance, não existe. Tem o compliance cuidando de risco e de auditoria, não existe. Não existe conflito de interesse. São 3 áreas que têm que ser áreas independentes, distintas e cada um ligada a uma determinada área da empresa. Auditoria independente, direto para o conselho. Direto para o conselho. Não tem papo, não tem conversa. A auditoria são os olhos do conselho. A área de riscos é o presidente. A área de compliance há uma diretoria. Então, podemos adaptar isso daí, mas não tem muito como adaptar. Eu vejo, às vezes, algumas heresias no meio do caminho. Então, a governança é primordial, por quê? Porque é onde o investidor vai olhar. Se ele olhar de cara e não tiver governança, cai tudo por terra. Segundo ponto, eu preciso entender a empresa a fundo, né? Tanto o contexto interno e interno, como também as estratégias comerciais. Isso o Sean depois vai falar aí de maneira muito clara. Por quê? Para levantar os temas relevantes. Os temas relevantes. Tem que ter uma matriz de relevância, que aí nós chamamos aí, já no tema nosso, não mais de materialidade, que isso
Aqui no Brasil, a materialidade é uma coisa, nos Estados Unidos não, na língua inglesa é outra. O senhor vai dar uma explicação rápida sobre isso daqui. Mas isso aqui é importante. Então, eu tenho que saber quais são os temas para a empresa, para a comunidade e para os stakeholders. É uma tríade que eu tenho que casar isso daí. Não é só para a empresa. Vocês entenderam? Se for só para a empresa, não vale. Depois de eu levantar os temas, tem que saber quais são os riscos. Riscos e oportunidades. Certo? Quando aqui fala claramente, quando eu vou levantar os riscos e oportunidades, eu tenho que falar qual é o impacto, positivo e negativo. Então, eu preciso dar um pequeno cenário da condição que ele pode ser materializado, que é o que eu venho batendo já há algum tempo. Você quer falar que eu tenho risco de meio ambiente, risco de poluição? Não. Que tipo de poluição? Quantos metros cúbicos eu vou lançar no ar? O que vai acontecer se for no mar, se for na água? Eu tenho que contar um pequeno cenário. Avalio o risco inerente para saber, em termos de risco, qual é a magnitude dele, tá certo? A massividade dele. Vejo os controles e vejo qual é o residual, certo? De acordo com isso, eu estruturo um programa da ESG, junto com um plano de ação dos riscos. Então, é uma coisa casada e integrada. Ele não é separado. Eu não posso ter um programa de ESG onde eu não tenho risco levantado. Isso não existe. Isso não existe, senhores. Isso é um ponto fundamental. E tenho depois que registrar os resultados e comunicar. Ponto este fundamental. Certo? Entra aqui a relevância, depois para a gente poder fazer o monitoramento. Pelo que vocês que ele fala que reavalia e monitora os riscos. E ele fala que tem que monitorar duas áreas importantes. Primeira área, eu tenho que ver o quê? Tendências, e que tem indicadores em cima disso, das mega tendências. Então, qual é a mega tendência em relação à mudança climática? Qual é a mega tendência em relação à segurança alimentar? Eu tenho que monitorar isso. E se isso for um dos temas do meu programa, eu tenho que estar pilotando em cima disso. Ok? E tenho que verificar os planos de ações para poder fazer o quê? Suportar os riscos. Se esses planos estão operacionais ou não. Se ele tem gap para isso. Tá certo? Então, isso eu tenho que fazer. Esse framework aqui, senhores, é o que nós estamos aplicando. A gente tem visto aí que tem tido uma excelente aceitação por parte dos nossos clientes, inclusive em relação a essa matriz aqui, que o senhor vai explicar, que nós cruzamos as matrizes. Ele vai explicar isso aqui daqui a pouquinho. Mas aqui tem, na verdade, um maceteiro para a gente entender a empresa, só passando rapidinho para vocês poderem olhar e verificar, tem que entender o ambiente nosso organizacional, o ambiente externo, preciso saber as estratégias comerciais, como é que são feitas, os inputs, tá certo? Tenho que ter uma noção clara, né? Na fase 3 aqui, que eu levantar profundamente o meu contexto comercial, obrigatoriamente, vou no ambiente interno e externo, para depois eu ir no risco. Então, eu não posso levantar risco sem eu saber quais são os temas que eu vou tratar. Isso é óbvio, né? Mas tem gente que faz primeiro. Eu quero saber o risco da ESG. Legal, qual é o seu programa? Quais são os temas relevantes que vocês possuem? Ah, não, o meu levantar... Não tem, isso não existe. Se eu não souber isso daqui, eu não sei isso daqui. Então, é um ponto importante para vocês poderem bater e entender o processo como um todo, ok? Fundamental entender isso daqui. E aqui entra, na verdade, a questão da mega tendência. Só dei aqui para vocês poderem olhar. Então, tem a climática, a energia, a escassez de água, riqueza, urbanização, escassez de recursos naturais, declínio do ecossistema, desmatamento, segurança alimentar. Então, isso aqui tem as mega tendências que eu tenho que estar pilotando, sabendo como isso está ocorrendo e verificando o que isso aí impacta ou faz parte do meu programa, tá certo? Faz parte do meu quesito. E agora aqui o Chons vai explicar a matriz de materialidade, né, Chons? Que não é materialidade, é de relevância. Ele vai dizer os motivos que isso traz aí, ok? Vou rapidamente discorrer aqui sobre a nossa metodologia, então, para verificar a relevância dos temas ESG. Então, nós sabemos que existem diversos modelos, diversos frameworks tratando desse assunto. Então, alguns sistemas, como o GRI, tem o foco no impacto das operações da empresa e da sua cadeia de valor sobre as pessoas e o meio ambiente. Então, é um olhar bem unilateral em termos de sustentabilidade ambiental.
Então, é o impacto causado pela empresa, as operações da empresa e de sua cadeia de valor no ambiente social, no ambiente natural, no ambiente físico. Já existem outros sistemas que têm o foco, por exemplo, o SASB. O foco desses sistemas é no impacto que os temas de sustentabilidade têm sobre as operações da empresa, sobre a parte financeira da empresa. Então, esse olhar é um olhar mais unilateral, é um olhar de sustentabilidade empresarial. Tem em mente, basicamente, não é que seja unicamente, mas basicamente, o foco na parte empresarial, na parte financeira, no que fazer face aos temas relevantes, que isso vai causar, quais são as implicações para as operações da empresa, para o negócio. Existem já outras empresas utilizando um sistema que eles chamam de dupla relevância ou de dupla materialidade, como queiram, em que esses dois aspectos são levados em consideração. Então, tanto o impacto causado pela empresa no ambiente social ou ambiente físico, natural, quanto o impacto que fazer face a esses temas ambientais causará nas operações, na parte financeira da empresa. Então, esse é um olhar misto, né? Um olhar misto de ambiental financeiro na parte de sustentabilidade. Aqui na Brasiliano Interrisco, nós estamos partindo na direção de levar em consideração, além desses dois aspectos que eu já citei e já fui bastante enfático, levar em consideração um outro aspecto em que nós consideramos muito importante, que é a visão, é a percepção das partes interessadas. Então, além do impacto causado pela empresa, do impacto sofrido pela empresa, nós vamos procurar saber do impacto sobre os stakeholders, sobre as partes interessadas, internas e internas à empresa, qual a percepção dessas pessoas, né, desses entes, dessas organizações. Isso aí vai, então, fazer com que nós valorizemos o negócio, demos um valor, atribuamos um valor expressivo ao negócio em si, ao ambiente social e natural e às percepções dos stakeholders. Então, nós vamos trabalhar com duas matrizes, basicamente. Uma primeira matriz, em que nós, no eixo horizontal, nós temos o nível de impacto causado pela empresa. Então, em termos exatos, isso aqui são medições efetuadas. O nível de óxido de nitrogênio na atmosfera, o nível de CO2, o nível de poluição medido nos cursos d'água e assim por diante. As embalagens, o tipo de embalagem que a empresa utiliza e como essas embalagens serão descartadas, é uma série muito grande de fatores que serão analisados para, então, nós verificarmos o nível de impacto causado pela empresa na parte de sustentabilidade. No eixo vertical, nós temos exatamente aquilo que eu falei por último, o nível de impacto percebido pelas partes interessadas. Então, as partes interessadas internas e externas, o brasileiro já falou rapidamente, então são as pessoas, né? Os moradores das vizinhanças da empresa, as organizações não governamentais, a sociedade civil em geral, os funcionários da empresa, o conselho de administração, a prefeitura do município, a Câmara de Vereadores, todas essas são partes interessadas. Tem um sem número de partes interessadas, internas ou externas. E nós vamos, então, atrás dessas partes interessadas e perguntar a elas como elas percebem o impacto causado pelas operações da empresa no seu ambiente social e no ambiente físico
que as rodeia. Então, essa é a primeira matriz. Dessa matriz vai sair, então, um resultado. Então, vejam que nós temos os diversos níveis, né? Na horizontal, nós temos tanto na horizontal quanto na vertical, nós temos os níveis de leve, muito leve, leve, moderado, alto e muito alto. E de acordo com o que está nesse eixo. No caso, no eixo horizontal, o impacto da empresa no ambiente, e no vertical, a percepção do impacto para as partes interessadas. E ali nós temos alguns exemplos colocados ali. Temos 3 exemplos da parte social, de aspectos sociais, né? E 3 de temas ambientais. Nós temos ali o social 1, por exemplo, tem uma avaliação, o nível de impacto causado pela empresa é muito alto, social 1. Então, por exemplo, um aspecto, uma fonte poluidora que causa danos à saúde das pessoas. Então, o impacto é muito alto. E também é percebido pelos stakeholders, pelas partes interessadas, como muito alto, o social 1, então. O social 2 está num nível moderado do ponto de vista do impacto causado pela empresa e é considerado leve pelas partes interessadas. E assim por diante, vemos ali também o social 3, então, é muito leve. A empresa considera que a participação dela nesse aspecto é muito leve, mas as partes interessadas consideram que é muito alto. Então, nós vamos ver como o reflexo disso lá na frente. Só uma palhinha, show. Só para o pessoal saber, esse resultado aqui do Social 1, no Social 3, ele vai pelo quadrante, tá, senhores? Então, se está no quadrante vermelho, ele vai ter uma classificação considerada alta. Se está no amarelo, considerada moderada. Leve e muito leve. Só para vocês saberem que caiu aqui no quadrante, não interessa a opinião, é um resultado específico para ela, ok? Para vocês saberem isso daí, ok? Certo. Então, são os critérios estabelecidos, basicamente já falamos, acho que podemos passar esses aí, né? Isso. E a segunda matriz, então, que vai tomar em conta no eixo vertical o resultado do nível de impacto causado pela empresa, né? Aquele causado pela empresa, e como ele é percebido pelas partes interessadas. Então, é o resultado daquela matriz que nós acabamos de ver. Então, o resultado daquela matriz está aí. E na horizontal, agora sim, é o nível de importância para a empresa. O que é que custa? O que significa para a empresa fazer face a esses temas? Então, por exemplo, no exemplo que eu citei ali, dos óxidos de nitrogênio, que são um poluidor importantíssimo, esses 3 óxidos de nitrogênio. O que significa para a empresa, se ela é uma grande emissora desses poluentes, o que significa para ela conter ou mitigar esse problema? O que ela vai ter que investir em termos financeiros, investimento em filtros, pagamento de multa, por exemplo, se ela vem transgredindo as leis ambientais, o risco de fechamento da empresa, ou de falência da empresa, e assim por diante. E a percepção que os investidores têm da empresa. Então, isso aí tem um resultado exatamente se traduz nesse aspecto de um nível de importância para a empresa. O que aquele aspecto isoladamente significa para a empresa. Então, vejam que nós temos na vertical, então, o resultado da primeira matriz, e agora na horizontal, o significado, a importância para a empresa. E vejam, então, aqueles que estavam no vermelho, lá na planilha, na primeira matriz, obrigatoriamente são considerados aqui. Mesmo que seja considerado de pequena importância pela empresa, mas mesmo assim será levado em consideração. Tá? É obrigatório. Então, esse é um ponto importante que o Chons falou, porque todos que são considerados altos como resultado de impacto
têm que ser tratados, na verdade, devem ser, é um tema que é relevante perante, na verdade, a empresa, mesmo que ela considere que seja leve para ela. Então, aqui você está olhando aquilo que o Chons falou, aquela tríade, né? Esse resultado aqui é importante, está tudo aqui na vertical, ó. Então, pega aqui o laranja, por exemplo, ó. O ambiental 2, ele era moderado. O ambiental 2, o social. Só que para a empresa ficou leve. Então, ficou leve, então ele entra aqui pela vertical, cruza com o moderado dele aqui e acaba caindo aqui também no laranja. Então, é uma segunda opção. Já o ambiental 1, ele considerou como moderado, e ele também como moderado. Então, moderado deu o quadrante vermelho, tá certo? Ponto importante. Tem que ser tratado. E tem que ser, o tema vai ter que ser levado em consideração. O tema terá que ser parte do programa ESG. Isso aqui são temas, senhores, temas que a empresa, né, produz de impacto para o meio ambiente, para a sociedade. Isso que é importante, tá? Então, isso é importante a gente levantar todas essas possibilidades do nível ambiental e no nível social. Os de governança que vai estar fazendo o quê? Não tem tema da governança. A governança que vai gerenciar, olhar, supervisionar o programa como um todo, de uma maneira totalmente independente e transparente. Então, cruzando essas matrizes, nós temos os temas que nós falamos. E nós chamamos hoje de matriz de priorização dos temas relevantes, não de materialidade, uma questão aí que o Chons vai falar um pouquinho da tradução, né, Chons? Dá uma palhinha aí para nós aí, dá um pouco de ideia. Essa questão da tradução dos textos do inglês para o português realmente causa algum problema. E, neste caso particular, me chamou a atenção porque houve um caso em que eu estava fala materialidade, porque é de alta materialidade, é um tema material e assim por diante. E, de repente, começou-se a falar sobre um outro ponto de vista em que os temas eram classificados como tangíveis ou intangíveis, e daí a coisa complicou. Porque, para nós, tangível tem muito a ver com material, e intangível com aquilo que é imaterial. Aí eu percebi que havia possibilidade de confusão, então eu considerei importante que nós, não quer dizer que não se possa continuar usando matriz de materialidade, mas saber que materialidade, nesse caso, significa relevante e não material de matéria, né? E essa confusão pode aparecer. Esse tema, essa palavra, esse termo, materialidade, já vem sendo usado em outras áreas, como é o caso da contabilidade, na área do direito também, quando fala de provas materiais, não são provas físicas, não precisam ser provas físicas, não precisa ter a arma do crime, mas são provas concretas, provas relevantes, é esse o significado de relevante. Então, já vinha sendo utilizado, provavelmente como problema de tradução, porque é um falso cognato, a palavra material em português e em inglês tem vários significados que se recobrem, são os mesmos, material, de ser matéria. Agora, em inglês, tem também, quando lá um significado lá no finalzinho está lá, relevante, importante, que faz a diferença. Aí as pessoas, quando escreveram sobre isso aí em inglês, que tudo que nós temos, em grande parte, são traduções do idioma inglês, quando foram traduzir, simplesmente viram materiality, traduziram para materialidade, o material traduziram para material. Então, causa essas possíveis confusões. Por isso que eu acho que é interessante a gente ter em mente o significado da palavra. Ok. Senhores, eu queria bater com vocês só, nosso objetivo foi passar aqui, sem isso daqui, ou seja, sem a gente definir os temas, então é importante que ela passe aqui por 2 rodadas, né? Os temas passam por 2 filtragens, né? A primeira filtragem é o nível de impacto, importantíssimo isso, o olhar da empresa e o olhar das partes interessadas, e no segundo entra o quê? Entra o resultado do que foi retirado da empresa e das partes interessadas e volta para a importância, né, para a empresa, do quanto que pode isso impactar a empresa, o que impacta a empresa em termos de ele estar verificando, em termos de investimento, o que vai ter que fazer para isso. Então, exemplo, vou comprar uma matéria-prima totalmente sustentável, vai aumentar 20% do meu custo. Meu custo tem que repassar isso para o mercado, ele tem condições de assimilar, não tem? Então, tudo isso aí que tem que ser revisto.
a importância dos temas é em relação a isso. Não é que você vai pegar, ou se pegar também temas de pouca relevância, o mercado acorda, o mercado acende a luz vermelha ou amarela para dizer, olha, você está fazendo para inglês ver aqui, não é, esse tema não é, né, relevante, não tem muita afinidade com o seu setor. Então, isso que é importante a gente poder entender. Então, isso daqui é o primeiro passo, né, para a gente poder ter um bom programa de ESG. Faz parte de a gente puxar isso daqui e condicionar. Só uma observação aqui, obrigado. Existem pesquisas, não no Brasil, mas fora do Brasil, que mostram que o trato dos temas relevantes para a empresa são determinantes no sucesso da empresa. Sim. Aquelas empresas que ficam divagando, tratando de assuntos lá de sustentabilidade que não tem a ver com o desempenho da empresa, realmente não vão bem. Então, é a importância do foco também no interesse da empresa. Por isso que nessa segunda matriz nos colocamos num eixo o somatório daqueles do impacto causado pela empresa e da visão dos stakeholders, e no outro a importância para a empresa, a parte financeira. É importante que se dê atenção àqueles pontos que são relevantes para a empresa. Isso aqui a gente quer ressaltar apenas que não adianta você montar um programa em ESG totalmente verde e esquecer a questão financeira, a questão do lucro, a questão da atividade fim dela, senão ela vai simplesmente desaparecer, vai criar um outro problema social maior ainda. Professor Vasiliano, bom? Eu gostaria de dar um exemplo prático. Acho que está dando... Eu estou ouvindo minha voz aí. Se o senhor puder ligar só um pouco o microfone, fazendo favor. Por exemplo, pode falar. Por exemplo, uma indústria de refrigerantes, ela não vai ter a mesma matriz de relevância, de temas importantes, por exemplo, de um atacadista, de uma rede de supermercados. Então, esses dias, uma pessoa me perguntou a respeito do ESG e como era feito isso. E eu expliquei justamente que são critérios técnicos que a gente conseguiu traduzir questões que seriam teoricamente abstratas de uma forma lógica e matemática, porque a partir daí fazer um cálculo racional de como extrair essa matriz de temas relevantes. Porque justamente aí o professor Schoms explicou de uma forma assim muito didática e muito interessante como realmente se chegar nesses valores, como realmente se chegar em determinados pontos de equilíbrio, porque uma cadeia vai ser de valor vai ser diferente de outra dependendo do segmento. E a partir da aplicação justamente desses parâmetros, nós conseguimos aplicar uma espécie de fórmula matemática para N situações. Por quê? Porque justamente cada cadeia de valor vai ter um valor diferente, dependendo da sua atividade. Por exemplo, o impacto ambiental gerado, impacto ambiental percebido, as notas serão distintas. E a partir do cálculo dessas notas, nós vamos construir esse programa que seja realmente efetivo para aquela empresa. Cito só um exemplo internacional aí que aconteceu em 93 na Índia com a Coca-Cola. Ela construiu uma fábrica de Coca-Cola de refrigerante. A base do refrigerante, você sabe muito bem disso, é a água. Na região, uma região que tinha, na verdade, uma fonte que era e que supria essa fonte de água, que era o rio, supria, na verdade, 2 ou 3 pequenas cidades ali ao redor. Com a entrada da Coca-Cola naquela região, começou a faltar água, né, para a cidade, para a comunidade. Tá? Depois de 4 anos, a Coca-Cola teve que fechar a fábrica, porque ou ela daria um jeito de entregar água para as comunidades que estão ficando sem,
Ou não tinha outro jeito. Quer dizer, isso aí significa o quê? Houve um erro de cálculo, uma visão míope na época de se montar essa fábrica naquele local, deve ter recebido incentivo, obviamente, incentivo que eu falo oficial, tal, para poder fazer a fábrica lá, mas não olhou esse aspecto. Hoje isso daí é inconcebível. Hoje, século XXI, isso é inconcebível. A pessoa entrar, olhar, verificar, não tem de onde tirar água, não posso ficar aqui. Ou tem pouca água e não dá para a fábrica e não dá para a população, não tem como. Então, isso aconteceu, isso é um fato concreto. Está no case, inclusive, aí, nos cases internacionais, tá certo? Isso é você se preocupar, na verdade, com o impacto seu, não é nem a questão da questão da poluição, no caso aí, foi a retirada da água de maneira direta, certo? Eu queria, antes da gente terminar aqui, abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, de mostrar um pouquinho de quanto que isso dá trabalho fazer, porque ele é trabalhoso, não é um trabalho simples, né? Então, aqui é a cadeia de valor, e aqui é o seguinte, ó, isso aqui nós pegamos aqui da Braskem, tá certo? Isso aqui é público, né? Pegamos na internet, e aí vocês veem o seguinte, ó, quantas pessoas foram entrevistadas, então, 35 entrevistas com os líderes da empresa, da Braskem, pesquisas online, 2.001 respostas foram dadas, entre clientes, fornecedor, público local, entidade, e o Diaba 4, fizeram oficinas com as partes interessadas internas e externas, tá certo? E fizeram ainda oficina, né, de desenvolvimento sustentável com as pessoas da organização e o RH, tá certo? Planejamento estratégico. Então, vejo vocês para pegar os aspectos, né? Que ele pegou aí, os aspectos importantes, pegou do GRI 29, aspectos materiais, de relevância, também pegou, e os 10 macro-objetivos dele. Então, para montar um programa com sustentabilidade, sustentável, tá certo? Nós temos, sim, obrigatoriamente, que ouvir todas as partes interessadas. É isso que hoje o mercado está cobrando da gente, que faz parte de ter o ESG. Então, o ESG, senhores, não é simplesmente montar um programa, você fazer uma entrevista com o presidente, ele dá lá 3 temas que ele considera relevantes, não é ele. Então, é ele, o conselho, na verdade, a comunidade, são os órgãos, né, de regulação, é todo mundo que vai ter que dar a sua opinião, com base, obviamente, em dados mais concretos, ou só pela percepção em alguns casos específicos, né, nós temos que ouvir. Se isso não for feito, senhores, né, o processo não for seguir dessa maneira, nós estaremos aí, na verdade, enxugando gelo. Ok? Então, eu queria falar basicamente isso, tá certo? Eu, a Silmar e o Chons. Se alguém tiver alguma pergunta aí, nós estamos aí à inteira disposição. Se não, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Chons e uma para a Silmar, para a gente poder esquentar aqui a bola. Nós temos aí mais alguns minutinhos aí para estar conversando com vocês, tá certo? Tem alguma pergunta de vocês que vocês querem perguntar? Alguma pergunta mais clara? Ou todo mundo entendeu tudo? É mais provável. É o mais provável, né? Silmar, então, quando o pessoal não pergunta, me diga o seguinte: qual a tua experiência que você tem hoje aqui em relação à questão de meio ambiente, em relação a questões que as empresas não estão ainda sensibilizadas em relação a isso? Isso é uma verdade ou é uma lenda, na sua opinião, sua vivência? O que eu tenho observado é que as empresas têm buscado cada vez mais questões como compliance, cumprimento voluntário de obrigações ambientais. Porque sem uma licença, por exemplo, você não consegue vender. Vou dar um exemplo um frigorífico. Eu gosto sempre de exemplos práticos, porque é mais fácil, às vezes, das pessoas conseguirem visualizar. Se o frigorífico ele compra de uma fazenda com desflorestamento ilegal e isso é detectado, ele é boicotado na exportação. Quando ele é boicotado na exportação, não importa se ele compra de 100 fazendas e uma estava com desflorestamento ilegal, toda a cadeia corre o risco de quebrar. Então, não é interessante para aquele frigorífico comprar de alguém com desflorestamento ilegal, porque ele vai colocar em risco todos os outros fazendeiros que trabalham de forma legalizada, ele vai correr o risco de quebrar a cadeia dele de logística, os transportadores que dependem daquele trabalho, os funcionários que trabalham dentro daquela fábrica e toda a credibilidade que foi construída. Então, o que hoje o empresário correto busca é estar em conformidade com as obrigações ambientais. O que nós vemos, por exemplo, em termos de desflorestamento ilegal e descumprimento de normas ambientais, são realmente de pessoas que
que não são de atividades realmente profissionalizadas, porque o sujeito que ele tem uma atividade realmente profissional, ele vai sempre buscar estar dentro das normas, agir de forma correta, agir de forma legal, justamente para ele evitar uma quebra, um boicote, enfim. Pelo menos é o que eu tenho observado. Tem uma pergunta aí, de quem que tem a pergunta aí, Marcos? Ricardo Alexandre, ele perguntou: módulo de RC do Interrisco, é possível tratar riscos de ESG? Ah, tá. Não, já tem um módulo no Interrisc, já um módulo de ESG, tá? Já existe um módulo disso no Interrisc. Depois a gente marca um outro webinar explicando quais são as ferramentas que tem lá dentro. Vou voltar para o Chons aqui. Chons, nas suas andanças aí pelo Brasil e fora do Brasil, o que você enxerga do ESG hoje, na sua concepção, em termos de Brasil? Estamos engatinhando, estamos caminhando? Qual a sua ótica sobre isso? Bom, minha percepção é que nós, no Brasil, ainda estamos bem atrás, bem à retaguarda dos países das regiões mais avançadas. A Europa, por exemplo. A União Europeia tem um cuidado muito grande, legislação bastante avançada sobre essa questão ambiental. E vou falar também sobre percepção com relação a esse tema que nós estamos vivendo agora, essa fatalidade, vamos dizer assim, tragédia que nós estamos vivendo na Europa. Uma das consequências, são várias consequências, não vou ficar aqui analisando todas elas, mas uma das consequências é exatamente a união dos países europeus em torno aí vamos dizer, de ideais comuns, né? Em face dessa tragédia que está acontecendo na Ucrânia. E isso aí pode ter consequências, né? Pode ter consequências em vários campos, inclusive nessa área ambiental. Provavelmente nós vamos sentir reflexo disso aqui em curto prazo, em termos de exigências. Nessa parte que a Silmara estava falando, sobre a parte de produção de alimentos, há uma percepção da necessidade de os países, na medida do possível, serem autossuficientes na produção de alimentos, na parte agrícola. Isso aí na Europa é bem perceptível, essa nova noção, né, que está passando pelos países ali. E, em consequência, até com o intuito de favorecer os produtores locais, é bastante previsível que passe a ser exercida uma pressão maior sobre, especificamente, o nosso país aí, em termos de compliance com normas ambientais. Essa é a minha visão. E vou fazer pergunta para os dois aí. A Silmara responde primeiro, depois o Chons. Com a guerra agora da Ucrânia, ficou claro que o Brasil é dependente totalmente de fertilizantes. Um dos insumos do fertilizante é o potássio. Nós temos na Amazônia uma reserva monstruosa aí de potássio. 2/3 da reserva de potássio, eles estão perto de área indígena, não estão na área indígena, mas estão perto da área indígena, e 1/3 está na área indígena. E minha pergunta para vocês dois é: o que fazer? O que vamos fazer? Vamos ficar independentes? Vamos investir, na verdade, para poder fabricar fertilizantes? Vamos entrar pela Amazônia? O que fazer? Silmara. Nossa, que pergunta difícil, professor. Eu faço parte da Comissão Estadual de Meio Ambiente da OAB e nós criamos uma subcomissão para discutir esse tema. Na verdade, a OAB estava preparando uma moção de repúdio, mineração em terras indígenas. Eu falei, gente, calma, a gente não pode tratar essa questão de forma superficial. Vamos estudar mais profundamente essa questão para depois nós tentarmos tirar mais conclusões. Porque, por exemplo, existem indígenas que são contra a mineração, mas também tem indígenas que são a favor da mineração, porque eles acham que eles vão ficar riquíssimos, milionários, e eles querem mineração, eles querem ficar ricos, eles querem comprar o telefone, eles querem ir para a universidade, eles não querem mais ficar na aldeia, enfim, eles querem a civilização. Por outro lado, tem os indígenas que eles não querem. Lá na questão de Manaus, a 40 quilômetros de Manaus, nós temos a cidade de Altazes. Em Altazes, nós temos uma mina com potencial de 2 a 4 milhões de toneladas de potássio ano.
que inclusive existe uma requisição de lavra da Potássio Brasil, que é uma empresa, na verdade, canadense, ligada ao grupo Forbes em Manhattan. Então, o que acontece? Existe uma reivindicação de terra indígena ali. Não existe uma terra indígena homologada sobre o local da lavra. Existe uma reivindicação. O que acontece? A regularização da terra indígena envolve vários passos. E, nesse caso, especificamente, ainda não é uma terra homologada. Não chegou lá no final. Está na primeira fase, que é uma reivindicação. Mas o que acontece? A mera reivindicação já bloqueia o CIGEF, que é um sistema do INCRA. Quando bloqueia o CIGEF, você já não consegue mais tirar nota fiscal, nota do produtor, já não consegue fazer mais licenciamento sem que passe pela FUNAI. E aí o que acontece? Mesmo não estando demarcada, homologada, seja uma reivindicação, seja uma área em estudos, enfim, já existe um bloqueio, você já não consegue mais fazer nada ali. A parte disso, existe um projeto de lei, o PL 191, que está em trâmite, para tentar viabilizar a exploração de minérios em terras indígenas. Nós observamos alguns pontos. Durante essa palestra de hoje, eu fiquei justamente pensando em duas questões. Uma questão, investimento internacional, que fala, vocês precisam preservar a Amazônia. Se vocês não preservarem a Amazônia, BlackRock vai lá e tira nosso dinheiro. E, de outro lado, nós precisamos de fertilizante. Então, são questões extremamente complexas. Então, passa pelo como fazer, com o cuidado de como fazer. O que acontece? Terra indígena, ela não... Preservação, nós temos em unidade de conservação de proteção integral. Estação ecológica, Parque Nacional. Terra indígena não é unidade de conservação de proteção integral, via de regra. E os indígenas, eles têm usufruto sobre as terras. E muitos desses indígenas hoje, eles querem produção, estão defendendo. Outros são radicalmente contra. Eu tenho amigos dos dois lados da trincheira e eu fico ouvindo o que eles falam. Então, realmente, é uma questão extremamente complexa. Eu entendo que isso precisa ser debatido. Essa legislação realmente é muito estranho, porque a partir do momento que o indígena manda uma carta para a FUNAI reivindicando uma terra, se existe uma sobreposição ali de uma matrícula particular, o sujeito já perde o acesso ao CIGEF, ele já não tira mais nota do produtor. Por exemplo, o sujeito tem uma pousada, ele já não consegue mais licenciar a pousada. Inclusive, lá na Bahia, foi feito até um acordo com uma empresa chamada Veracel, que eles fizeram um acordo judicial para eles terem o direito a emitir a nota fiscal, eles continuarem produzindo por conta justamente de uma demarcação de terra indígena. Ou seja, existem mais de 500 reivindicações de terras indígenas, cerca de 200 terras indígenas em processo de demarcação. É um tema extremamente complexo. As pessoas evitam esse tema, evitam debater, porque se você fala qualquer coisa, você é contra o índio, você é a pior pessoa do universo. Então, as pessoas evitam esse tema. Quem tem, às vezes, um conhecimento técnico para sentar à mesa e debater, vira as costas, não quer saber, porque fala assim, eu não vou colocar o meu nome, minha reputação, a minha credibilidade, debatendo sobre um tema com o qual eu posso me queimar perante a comunidade acadêmica, científica, porque qualquer um que fale alguma coisa pode, enfim, receber aí uma enxurrada de críticas, quando na verdade é um tema sensível que precisa ser enfrentado, na minha opinião, e ser enfrentado ouvindo ambos os lados e tentando extrair o que há de melhor ali, para a gente chegar num senso racional, crítico, em prol do meio ambiente, em prol do direito socioambiental e em prol também da sustentabilidade, que a sustentabilidade também é econômica. Sem dúvida, então. Tá bom, então. Obrigado. Chons. Esgotou o assunto, né, praticamente, mas a minha opinião coincide com essa parte final do que a doutora Silmara falou. Eu acredito que, num primeiro momento, houve e tem havido um exagero nessa parte do conservacionismo. Existe um patrulhamento ideológico tremendo, como foi mencionado aí pela Silmara. E a solução, como foi levantado por ela mesma,
é a negociação, tem que conversar, não há que evitar o assunto, vamos conversar e chegar a conclusões que sejam, que atendam aos objetivos. É possível, existem soluções intermediárias, conciliatórias, que preservam o meio ambiente e dão ao país condições de sustentabilidade, de autossuficiência nesses aspectos, nesses insumos, né, que são básicos para a atividade econômica e a própria sobrevivência da nossa sociedade, né? Então, é isso aí. Ok, então. Muito bom. Eu já sou um pouquinho mais radical. Acho que tem que ir para a Amazônia mesmo, tem que conversar, negociar, mas num prazo muito mais curto. O Brasil precisa disso, é uma necessidade hoje. Senão vai acontecer o seguinte, nós vamos ter problemas, nós, brasileiros, temos problemas de segurança alimentar. Já temos, né? Outros motivos, vai ficar pior ainda. Né? Porque, na verdade, como o Chons falou bem, a semana que vem já falou, cada país vai olhar para o seu umbigo, a globalização está numa fase final, tá certo? A erosão social existe a nível internacional. Se a gente não tiver condições de estar fabricando aqui algo que possa ajudar a gente ter melhor alimentação, não sei onde nós vamos parar. Mas, opinião, né? Opinião, tem que ser debatido mesmo, mas de uma forma muito mais celere, né? Muito mais acelerada, muito mais rápida. Bom, senhores, se não tem mais perguntas, a gente vai fechar por aqui. Ok? Luiz Roberto. Quem? Luiz Roberto. Luiz Roberto, fale. Professor Brasiliano, qual a sua visão sobre os riscos invisíveis, os Black Swans e os Grey Himmers? Então, risco invisível, teoricamente não existe, né? O Black Swan, na verdade, é o cisne negro, é aquele que você não está prevendo, nunca ocorreu, chance de ocorrência é muito pequena, mas ele existe, ele está pulsando, tá certo? Então, o que nós temos que acompanhar são sintomas. Sintomas se o cisne negro está querendo nascer, já nasceu, está pequenininho, tem que monitorar, e isso nós não fazemos. Cito agora, aproveitando o gancho da guerra da Ucrânia, por exemplo, com as empresas do Brasil, né, do agronegócio. Elas se prepararam para isso? Vai dizer para mim que era um Black Swan. Não, não era. Já estava previsto. Lá atrás, no relatório da Eurásia, já falava, da Eurásia, que saiu em dezembro, já disse que ia ter guerra, porque o Putin ele ia entrar, porque o Ocidente estava cutucando, colocando a OTAN muito próximo, etc. Pá, pá, pá. E o que nós fizemos aqui no Brasil? A ministra agora saiu correndo, aí, feito louco, para poder percorrer aí os outros países, para poder solicitar um maior percentual, tá certo? Para a gente poder importar aí o insumo e o fertilizante. 2, pediu para poder tirar da lista de sanção fertilizante, para a Rússia continuar a exportar. Então, vocês vejam a situação que é. E o rinoceronte cinza é aquele que está debaixo do nosso nariz, igual foi a Ucrânia com a Rússia. Isso iria acontecer, estava previsto essa ocorrência, essa beligerância, o pessoal não apostou, então houve uma má interpretação, do meu ponto de vista daí, da Rússia, do Putin, eles fizeram uma péssima interpretação de cenários, faltou elaborar cenários perspectivos, e também do nosso lado, tá certo? Ele não esperava que a Ucrânia fosse reagir, então foi mal informado em relação a isso, pensou que o povo fosse recebê-lo de portas abertas, seria o libertador, não foi, muito pelo contrário, estão reagindo, seguraram agora Kiev, não conseguiram entrar em Kiev, já está numa posição defensiva, e isso pode ter consequências muito maiores, né? Seguindo o perfil dele, né, do presidente da Rússia, né, que é extremamente autoritário, extremamente fora da casinha, na verdade. Então, pode ter até questões, né, de bombas atômicas de menor densidade, de menor dimensão, para serem jogadas. Isso é uma consequência real. O americano falou hoje isso aí de manhã. Mas é isso que vem a ser. Mas um ponto importante para nós, existe o risco submerso, que é aquele que você não está enxergando. Todo risco, senhores, é visível. Todo risco ele tem sintomas. Sintomas. Então, nós temos que estar de olho nos sintomas. Ok, senhores? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Silmara. Obrigado, Chons, aí, pela participação, participações importantíssimas. E obrigado vocês aí pela plateia de sempre e o carinho com a gente. Até a próxima, então. Muito obrigado.